Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aposto que ficaram bem curiosos em relação ao título do vídeo de hoje, né? Não existe ateu. Eu escolhi esse título, né, essa afirmação, para esse vídeo, levando em consideração uma leitura recente que eu fiz de uma obra, que é esta aqui, Uma História do Ateísmo na Grã-Bretanha, de Thomas Hobbes a Bertrand Russell. Foi escrito pelo historiador David Berman e publicado na Inglaterra em 1988. Né? Então já faz um bom tempo. E infelizmente não há nenhuma tradução em português deste livro. Ao menos eu não conheço. Eu já tinha lido alguns capítulos, mas só depois que eu consegui adquirir a versão física, eu fui ler o livro na íntegra. Né? Então, assim, não pretendo falar sobre todo o conteúdo do livro, mas tem várias, vamos dizer, vários temas que vão sendo trabalhados no livro, né? Várias questões que levantam reflexões. E uma delas diz exatamente a essa ideia de não existir ateu. O primeiro capítulo do livro, que é um dos capítulos mais extensos, tem como título A Repressão ao Ateísmo, né? Pensando a Inglaterra do século XVII. E aí o autor, o David Berman, ele traz uma reflexão que me chamou bastante atenção, né? Que ele coloca que a repressão ela não se dá apenas na forma física. Tá? A repressão ela tem várias possibilidades de ser efetuada e uma delas é a negação. A negação, a não aceitação, a recusa da existência de algo. E isso ele traz essa reflexão para a questão do ateísmo na Inglaterra do século XVII, onde havia uma constante afirmação de que era impossível existirem ateus. Então veja só, a Inglaterra do século XVII, né, também não vou falar aqui muito sobre a questão da história, mas a Inglaterra do século XVII, apenas para dar um panorama bem sintético, era uma sociedade marcada por muitos conflitos. Aconteceram muitas guerras, né, na Inglaterra e no século XVII. Inclusive o país passou por uma guerra civil que terminou por um tempo com a monarquia, veja só. E havia muitos conflitos religiosos, né? Tinha os católicos, tinha os anglicanos, tinha os puritanos, né? Que eram os calvinistas, como eram chamados naquele momento. E esses conflitos religiosos levaram o quê? A uma preocupação por parte das autoridades e das próprias autoridades religiosas e as autoridades do Estado, parlamento, etc. e tal, em fortalecer a questão da fé, da doutrina e combater tudo aquilo que se opusesse à fé, à religião, etc. E a questão do ateísmo entra aí. Na época ainda não havia um conceito mais consistente sobre o que era o ateísmo. Geralmente o ateísmo ele era pensado como algum tipo de negação ou de recusa de algum dogma da religião cristã, etc. E aí o David Berman ele coloca no texto que para muitas autoridades, né, do meio religioso e do meio laico, vamos dizer, né, do Estado, nesse momento, muitas dessas autoridades, elas até cogitavam que era possível se falar em ateísmo, do ponto de vista das ideias, ou seja, do ateísmo como uma recusa ou como uma negação de alguma coisa relacionada aos dogmas da fé. Porém, o discurso era unânime em afirmar que se o ateísmo era possível de ser imaginado, né, do ponto de vista das ideias, era impossível que na prática existissem pessoas que fossem ateias, ou seja, que a ideia existisse, ok, mas que pessoas defendessem essas ideias e se assumissem como ateias era visto como algo inimaginável, inconcebível, né? Ninguém
acreditava nisso, ninguém, no caso, essas pessoas que proliferavam esses tipos de discursos. Isso é muito interessante. Então havia toda uma sistemática forma de expor publicamente a ideia de que ateus não existem. E era um momento muito delicado, porque as pessoas que tinham algum tipo de descrença em algum ponto relacionado à fé religiosa, de um modo geral, elas não se manifestavam, porque era um contexto bastante tenso, como eu mencionei, dos conflitos religiosos, e na Inglaterra do século XVII foram sendo criadas diversas leis que visavam punir, né, quem ofendesse qualquer princípio do cristianismo, né? Até tem uma lei contra a blasfêmia, e essa lei contra a blasfêmia, criada no século XVII, ela permitia enquadrar qualquer tipo de pessoa que fosse considerada uma pessoa que ofendesse a fé. Então há nessa lei, inclusive, então, a possibilidade de pessoas tidas como céticas, incrédulas, etc. e tal, serem enquadrados e punidos na lei. Então havia por um lado esse discurso, né, de que não existe ateu, e por outro lado nós tínhamos o que? As pessoas que possivelmente pudessem se identificar com o ateísmo, no sentido de ter uma descrença, um ceticismo em relação à religião ou aos dogmas da fé, algum dogma em particular, enfim, havia uma tendência em não expor isso publicamente. E aí o David Berman vai falar que apenas a partir do final do século XVIII que começou a aparecer na Inglaterra primeiras manifestações públicas de pessoas que começaram a se declarar ateias, então mostrando, diferentemente do que era dito um século atrás, de que sim, era possível existirem pessoas ateias. Mas esse é um ponto que ele vem, né, se nós pegarmos o gancho dessa reflexão para os dias atuais, provavelmente quem for ateu, quem for ateia, estiver assistindo esse vídeo, em algum momento já pode ter ouvido falar, ter escutado de que não existe ateu, que ser ateu ou ser ateia é apenas uma raiva, um descontentamento, uma forma de rebeldia contra Deus, mas que na prática, no fundo, não existe ateu. E aí tem várias afirmações clássicas: não existe ateu quando o avião está caindo, não existe ateia quando o avião está caindo, e os exemplos seguem a partir daí. Então esse discurso, que o David Berman coloca, nos apresenta para a Inglaterra do século XVII, por incrível que pareça, ainda é possível encontrar ecos desse discurso até os dias de hoje, até os dias de hoje. Então essa história ela não se encerrou lá naquele período, mas ela se perpetuou, e nós encontramos, e muitos ateus e ateias se deparam com isso a partir do momento em que falam publicamente que não têm uma crença religiosa, que não acreditam na existência de Deus ou qualquer tipo de divindade, enfim. Então, pessoal, esse era um dos tópicos aqui que o livro do David Berman apresenta, uma história do ateísmo na Grã-Bretanha, que eu queria destacar para vocês. Tem vários outros assuntos bem importantes, mas em outros vídeos, se for possível, eu pretendo aprofundar aqui um que outro aspecto do trabalho desse historiador, mas fica aqui uma referência que, como eu disse anteriormente, lamentavelmente não tem uma tradução em português, mas quem sabe futuramente. Pessoal, era isso, um abraço a todos, a todas, e até breve.